gente vai falar sobre grana pública através de campanha política, de fundo eleitoral, de N outras coisas aí, né, que a gente sabe que rola e que está cada vez mais migrando para o campo, né, virtual. Se a gente pensar aqui, vamos pensar num ciclo de 20 anos atrás, a grana ia talvez para o cara que fazia publicidade política, né? Você ia lá e pagava alguém uma gráfica para produzir aquele material e colocar na rua, desde A gráfica do santinho, bairro, né? exato, até gráficas questionáveis, né, que deviam embolsar um conluio com outros políticos, né, amigo do político ganhava uma grana alta, né, fazendo isso, mas Nota era superfaturada. exato. E aí o que acontece? Era muito mais disseminado no Brasil. Mas e agora que as campanhas políticas, a gente sabe de 2018, né, inclusive isentando posições políticas, teve o Gabinete do Ódio, né, que foi meio que localizado pela prática que ele fazia com bots, né, e com disseminação de informação falsa e muitas vezes odiosas, né, no processo. Mas espalhando esse fato, em 2018 se introduziu uma nova forma de se fazer política, né? Injetando muito dinheiro na parte o quê? Desde o WhatsApp, a Google, e aí o Facebook, que é do próprio WhatsApp ali, né? Você injeta ali dentro propaganda, né? De fontes alternativas ou de fontes confiáveis ou não. E aí o que acontece? A política se tornou muito mais eficiente, né? Talvez com grana mais concentrada, né? Em certos portais, e são poucos, né, que você tem alternativa. O próprio Face, ele é dono de muitas empresas correlatas, né, desde Instagram, WhatsApp, e o Google é dono de YouTube, de motor de busca do Google, de N outras coisas. Mas no fundo você está lidando com duas, né, falando do Brasil, né, a gente não está E falando de mais China e importante tal. que isso é dono de perfis, né? Dono de dados. Exato, mas aí a gente fala assim, vamos deixar claro, o Ocidente, né, a gente não fala do Oriente, que aí tem outras práticas, né, também, apesar de existir, você tem que lidar com outras frentes de Tem outras poder, né? plataformas, né? Exato, mas aí pensando no Brasil, como é que isso entendeu? Você vai responder pelo dinheiro gasto, que foi utilizado em campanha, né? Você vai lá e coloca 3 milhões de dados para o Google, 3 milhões de dados para o Facebook, e como é que a fonte foi utilizada? Como é que essa propaganda foi feita dentro das plataformas, né? Como é que isso aconteceu para virar esse cenário, né? Aliás, empresa estrangeira que não paga imposto dentro do país, né? Então você está literalmente jogando dinheiro para fora. Exato. E se você pensar também que esse dinheiro que pode ser desviado indo para outro país e ser tributado, e dinheiro que era nosso, que sai do contribuinte muitas vezes, né? Vai para o bolso de estrangeiras e acaba sendo assim tributado, né? Um dinheiro que era do povo brasileiro para outro país, ou seja, a gente perde o dinheiro duplamente. Seja porque está passando por um funil que não era para estar entrando, a gente não sabe se está sendo desviado, né? Como aconteceu em outros momentos, né? Talvez o desvio ocorra por transnacionalidade, né? Por estar em outro país, né? Esse dinheiro aí de propaganda é um tipo de propaganda que eu falo que chega a ser assim desleal, né? Porque realmente quem tem mais dinheiro vai ser mais falado. Você pega assim, é uma corrente que não acaba, né? Então você pega perfis prontos, grupos prontos de gente que pensa igual, o Facebook, né? E outras plataformas aglomeram a galera ali que pensa mais ou menos igual. O seu perfil de uso, né? Vai moldando, vai te colocando algumas coisas na frente. E ele vai ter condição ali de te jogar o, a propaganda perfeita, né? Aí a questão é, além de ter tudo isso daí, você tem um giro gigantesco de desinformação, né? Vindo também por essas ferramentas, também pelo mecanismo aí de pagar essas plataformas de impulsionar uma publicação, né? Então, você faz a publicação, quer impulsionar? Então, você não tem limite, né? A gente que usa assim, né? Muita gente tem acesso, acho que você brinca com eu quero gastar R$ 30, eu quero gastar R$ 1 milhão, né? Então, quanto você quiser gastar, você vai gastar. O outro problema que é o seguinte, será que a gente tem como frear isso daí? Será que tem como proibir esse tipo de propaganda? Eu falei assim, a partir de hoje, a partir de tal dia, é proibido propaganda política dentro de plataformas digitais, redes sociais. É complicado, né, de proibir, que eu acho que não vai rolar, porque cada vez mais o mundo nosso está indo para o lado virtual, né? É quase impossível a gente conceber isso, né? De ter algum tipo de proibição. E a questão é outra, a gente teve problema com a eleição americana há pouco tempo atrás, e que falaram, né, e puseram na conta do Zuckerberg toda a questão da desinformação, e muitos americanos hoje põem na conta de que teve influência russa, né, no processo eleitoral, através de propaganda interna. Você pode pegar dinheiro de forma escusa, né? Você pode ali estar computado, vamos supor, né? Tem verba pública, o fundo eleitoral para tal coisa. Aí o cara coloca, mas quem sabe o amigo, né, ou a empresa que está por baixo dos panos, não está colocando dinheiro também na mesma campanha ou aumentando aquela campanha online, e você não tem como discernir o dinheiro de um de outro, né?
Você não tem como deixar tudo, tem que ter um extrato organizado em nada, né? Não tem muito isso, não tem uma organização, né, uma estruturação. Então pode muito bem alguém com interesse escuso ao país injetar dinheiro numa campanha política sem nem ter notado, né? E ele pode falar assim, não, é porque eu apoio aquele candidato, eu estou na minha posição de direito de querer injetar dinheiro por minha conta, né? Por minha vontade própria. Por exemplo, a gente teve um caso aí, né? Que um empresário específico aqui do Brasil foi lá e injetou dinheiro dele para alimentar o gabinete do ódio, que teve problemas em relação a isso, né? Ou teve problema de propaganda de desinformação, no caso. E aí tem perspectivas diferentes em relação ao tipo de informação, mas muita da informação era desinformação. Então você vai ter gente ali, vai ter objetivos políticos diferentes, países com dinheiro, mais dinheiro que outros países, vai conseguir entrar no processo eleitoral, né? Você não vai ter controle disso, né? A pessoa pode pagar por propaganda como se fosse um meio privado, né? Você está pagando uma propaganda qualquer aleatória, mas é para um candidato político. A barreira privada e a pública está sendo transposta, né? Uma está passando por cima da outra. E no momento não tem como se controlar isso, né? Ela não vai chegar no momento, enquanto o objetivo dela é lucrar, ela não vai chegar no ponto de dizer, não, eu vou recusar esse dinheiro e esse aqui não. Cabe aos governos, né, colocar esse tipo de legislação em cima dessas plataformas. Porque se não tiver... os limites, né? Isso, porque senão passa o dinheiro, o nosso dinheiro público vai se misturar com o dinheiro privado de um empresário, com o dinheiro de um país externo que tem interesse naquele país que não tem aquele governante no poder, e junta o dinheiro de todo mundo ali, vira um balaio de gato ali, né, cara? Vira um balaio gigantesco e ninguém vai conseguir discernir de onde veio, do que veio, de como foi feito, né? Tem outras questões, tem como você prever esse tipo de movimento, né? Hoje tem analista de trend aí, né? Então você consegue mais ou menos definir. Pega um cara que tem um conhecimento mais ou menos aí de bolsa, etc. O cara vai pensar, o candidato X aí, Y, se ganhar, a bolsa despenca. O pessoal conhece o comportamento de mercado. O cara vai lá e pega todo o dinheiro que ele tem e opera vendido, sabendo que da treta que vai virar, ou pior ainda, ele ajuda, tem uma parcela, tem um fundo grande, alguma coisa, ele consegue bancar esse movimento, entendeu? Vou fazer tal candidato ganhar ou perder, porque aquilo significa, eu vou gastar uma fortuna com propaganda? Vou, mas o lucro que tem é imensurável. E você começa a ter aí grande investidor trabalhando a política em favor próprio, né? Só que todo mundo já faz isso, né? Não todo mundo, né? Mas muita gente já faz isso. Você só ia estar aumentando, dando mais recursos para quem gosta de fazer esse tipo de movimento, né? A gente já falou sobre parte política, eu até vou colocar aqui em cima o card, né? Sobre partidos políticos, lá a gente falou que a minha perspectiva era de 5 e a tua era de 2 partidos, né? Pra gente ter... Só que no fundo, se a gente pensar do jeito que a natureza do sistema está se moldando, esse seria o ideal, né, para a gente, para mim, para você de 2 e eu de 5, né, partidos, pensando que não tem fatores externos que estão entrando ali. No fundo, hoje em dia a gente vive num sistema, né, que o dinheiro que manda, né? Tem empresas que mandam em governos, né? Raramente acontece de um governo não ter que dever satisfação a uma determinada empresa, porque o dinheiro, né, de campanha eleitoral muitas vezes está vindo de fontes que não eram para estar vindo. E aí a empresa cola no ouvido, né? E a gente já sabe de N coisas que aconteceram no passado, né? De todos os lados, dos dois lados, dos escopos políticos, né? Desde construtora, a empresa na área de combustível, outras coisas aí que teve ao longo, eu não estou falando só do Brasil, né? Do mundo. Então tem gente que toma lugar e toma poder, né? Através de mudança de lei. Vai lá e alimenta, né? Dá dinheiro para certos setores votarem certas leis contra o povo e a favor de quem tem o dinheiro, né? Quem tem mais capital. E a gente está entrando com esse tipo de propaganda a cada vez mais num território que é intracejável, né? Você não tem como saber quais são os players que estão alimentando dinheiro em cada canto. Vai piorar ainda mais, né? Cada vez menos poder ao povo e mais poder, né? A quem tem mais grana e quem consegue jogar mais dinheiro ali dentro, né? Tem plataformas do principal motor de busca aí. Se você para de alimentar com dinheiro a propaganda, ele propositalmente joga o link lá para baixo ou joga para outra página, né? De busca, porque o interesse dele é... A relevância acaba. Isso, e a questão é para justamente você cada vez mais dar mais dinheiro, entendeu? Para eles, né? O algoritmo funciona dessa forma. Se dá pouco dinheiro, coloca outro no lugar. Imagina daqui a um tempo como é que vai ser uma guerra de foice, né? Todo mundo se juntando e jogando, injetando dinheiro à torto e direito dentro dessas empresas, sem ter que muitas vezes responder por nada, porque isso é um subterfúgio para você conseguir ter propaganda eleitoral. Mas aí você, do nada, né, tem dinheiro público, privado, todo mundo entrando junto, e daqui a pouco vai... Imagina o tipo de problema de fundo, né, ou de dinheiro que tenha público, né, que não vai estar contabilizado, né, de fato, da forma correta, né? Então é o problema democrático e o problema de contas públicas, né? Antigamente você tinha métodos de propaganda, por exemplo, vou colocar um banner, vou colocar uma pessoa segurando uma placa nessa rotatória aqui que é bem movimentada e tal. Acabou, você paga uma pessoa para ficar lá, ela tá ali e já era, né?
Ou você mesmo, não vou pagar ninguém, eu tô sem dinheiro. Eu vou lá segurar o meu cartaz, eu vou sair distribuindo o cartãozinho, conversando com as pessoas, né? Então a gente ainda, não só política, né? Você tem lá o dono do comércio, o dono da lojinha, você entra, né? Hoje é tudo digital. Se você não existe na rede social, você não existe, né? Seu comércio não existe. Se você não está no Google, o teu estabelecimento não existe, né? E assim por diante. Até o pessoal aí, né? Até a escolinha de karatê lá, que o professor nem cobra, tem que estar no Google, porque senão você não consegue achar, né? Então você pega aí, hoje o que que você tem, né? Eu trabalho com o Instagram, né? Para divulgar um negócio pessoal meu. Faço todo engajamento orgânico. E tô lá já faz um tempo, ao ponto de perceber que eu tinha um alcance orgânico, sem pôr um centavo, que era longe de ser gigantesco, mas era bom. E depois que começou a intensificar esse negócio de propaganda, hoje eu não tenho nem 5, 10% do que eu tinha. Eu percebi que quando eu pago, pô, eu sou visto pra caramba. E não precisa muito dinheiro, R$ 15, R$ 30, você já consegue fazer uma propaganda relevante, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão criando escravos da propaganda, cara. Então, porque ele consegue te boicotar. Fala assim, você fez um conteúdo aí, é legal, não vou mostrar para ninguém, não vou esconder ele. Ninguém vai ver. Porque você começa a pegar ali a dopamina do cara, né? Você consegue deixar o cara ali naquela dependência. Caramba, não tem ninguém clicando, não tem ninguém entrando. Imagina quem vende ainda, porque é mais interessante ainda, né? Do que visualização. O cara consegue, às vezes, transformar o acesso em venda, né? Então, imagina a ansiedade que o cara tem de ir lá e clicar e botar mais um pouquinho para divulgar, né? Então, as ferramentas sociais aí estão tendo um poder muito além do que antigamente ninguém podia proibir você de você divulgar o seu comércio. Fazia cartãozinho, pô, vou deixar aqui na padaria, ó, posso deixar aqui uma pilhinha de cartão? Pode, deixa aí. Você vai, distribui para mim, um amigo, outro. Agora você tá submisso, rendido, né, na mão dessas duas, né, que, que monopolizam o mercado. Em cima da tecnocracia, né, que a gente falou, que é tecnofeudalismo, né, na verdade, que a gente está centrando tudo em volta das plataformas, né, digitais, e a gente vai ficar completamente dependente, né? A gente tem uma exigência absoluta, ninguém vai sair de casa, a única forma de você atingir o seu público vai ser o quê? Na tela dele, né? Ou no metaverso dele daqui a um tempo, né? Então você vai ter que ter presença nesses lugares e você vai ficar na mão das empresas que detêm, né? E são donas do novo espaço público, né? Que vai ser no futuro um Verdade, metaverso. imagina para entrar no metaverso. Vai ter que criar propaganda em determinados lugares, vai ter que inserir lojas inteiras lá dentro, né? E em outras coisas. A gente estava falando de propaganda eleitoral. Será que vai ter assim, o cara vai estar andando ali e vai ter a opção dele colocar camiseta de determinado candidato ou propaganda e tal, para ele andar no metaverso. Só sair andando por aí, fazer propaganda e o dinheiro vai ser injetado para onde? Pagamento virtual, né? Proibido, né, camisa de político. Eu lembro quando eu era criança, eu ganhava uns pijama bom, cara. Não precisava comprar pijama, não. Você agora vai ganhar um pijama. Caneta para levar para a escola. Você vai ganhar um pijaminha agora no metaverso, velho. Vou ganhar. Eu ia levantar manifesto de anti, né, alguém tentar pintar aí uma falsa antidemocracia, né? Não, estão podando a gente, censura. Eu acho que não é factível, porque caminhar com a tecnologia, a gente tem que procurar formas de não danificar o povo, mas parar a tecnologia é quase impossível. E até aquela velha discussão que é dose, né? Tem até, eu sou um Matrix aficionado, né? Ele fala isso, né? Que é o arquiteto no filme fala isso, que enquanto você der 0,0001%, sei lá quanto, ínfimo, né? Porcentagem de noção de liberdade para o indivíduo, ele vai achar que ele está liberto, mesmo ele estando completamente preso, né? Ele está no sistema de controle, mas ele tem aquela mínima noção que ele poderia escolher, né? Que ele poderia ser livre, né? Liberdade mínima. E é mais ou menos isso. Estão cerceando a gente de tal forma que não tem, está aprisionando o povo, né? A gente não tem outras formas atualmente, né? Está indo cada vez mais para esse lado. E é tão, né, preso, mas ao mesmo tempo as pessoas que, se alguém fizer assim, vamos proibir, o que você acha que ia rolar? Acabar com os nossos direitos, nossas liberdades, você está preso, amigo. Mas você não está achando que você está preso, né? Você está achando que você está liberto, né? E estatização, cara, de social media. Você, não é legal, por isso você não tem invejinha assim da Rússia, da China, que tem o próprio search tool deles lá, como é que chama? Ferramenta de busca. Não, olha pra É o isso. próprio... Até o Brasil tem gente que tem a ferramenta de busca do. As pessoas não sabem, elas ficam com raiva, né, quando acontece isso. Instala o Baidu sem querer, né? O Baidu é o sistema de busca deles, é. É o sistema então de busca não, deles. não dá para fazer, mas não é legal. A Rússia não funciona Google lá, não pode. Na China também não. Mas aí você está tendo ali um mecanismo de controle de informação também. Dos dois lados você tendo assim as liberdades podadas, né? Seja aqui no Ocidente,
seja na Rússia também, quando ela seleciona informação, né? Tem os dois lados ali, isso que eu falo, a gente querer vilanizar demais um lado A e Índia colocar o outro baniu o como... TikTok. Não, eu concordo, mas assim, a gente está falando assim, que os dois fazem recursos que são não similares, assim, mas os dois estão aprisionando, entendeu? De uma forma. Nenhum deles está dando liberdade absoluta. Você não está no espaço público online, que você consiga falar sua opinião de boa, que você consiga vender seu peixe, o seu pão e tal. Não tá assim tão liberto. Talvez eles dão algumas, vamos colocar um marketplace. Mas assim, você já vê, percebe que pode dar asa, não vai dar tanta repercussão, né? Ele consegue controlar aquilo, né? Porque se você abre só a concorrência, você vou criar aqui uma ferramenta de busca ou uma rede social, né? Sei lá, vou inventar o cara livro para você ficar, né, acessar lá e bota suas fotos, conversa com seus amigos. Ninguém vai usar, porque tá todo mundo na outra, né? Então você podia criar, sei lá, um negócio assim, você cria o Facebook do Brasil aí, né? O brasileiro estatal, o cara fala assim, beleza, você quer ficar na outra lá? Tá bom, mas o nosso aqui você vai ter 10% de desconto no IPTU, todo membro vai ter 10% de desconto no IPVA, você vai ter linha de crédito com juros especial nos bancos do Brasil e da Caixa. Você sabe o que vai Você rolar? Você começa a já sabe, né? incentivar. Você já sabe o que vai rolar. As pessoas vão fazer umas contas, uns perfil fake, umas contas que eles não Não, usam muito, mas é só para atrelado fazer isso. CPF, tudo e supervisionado, velho. Acabou, chilindró, extermínio, E, excomungação do e, país. se a pessoa não usa, ela vai lá e faz uma, deixa lá só para receber os descontos e no outro ela usa, por exemplo, né? Não, tem que ser único, atrelado e E fechado inviolável, todo. intransferível. Aí o que a gente faz? A gente cria uma redoma e vai ter gente que vai ser contra. Só que a questão é, para a gente passar dessa discussão, ninguém localiza isso quando a gente está lidando com empresas que são aí, né, multinacionais, gigantescas, que abarcam o mundo todo. Ninguém levanta essa questão, que as liberdades estão sendo podadas. Se alguém teima em falar que vamos podar o que essas empresas fazem, assim, mas é livre mercado, não pode fazer isso, você não pode controlar esse povo. Eles estão com um monopólio, eles estão mexendo com uma posição, né, pública vital para a democracia dos países. Uma iniciativa privada está com esse poder na mão. Então, até que ponto a gente está com o poder público na nossa mão? Até que ponto a Mas gente tem antigamente eram democracia? 10 empresas que mandavam no mundo, agora é só 2. Basicamente, está indo, né? Não vou falar que só tem 2, né? Porque o meio de transporte e outras coisas também tem outros segmentos, outras indústrias, né? Mas o que está sendo de formação de opinião é o meio privado que controla. Não tem mais assim uma posição pública que você consiga dividir o espaço e ter disseminado propagandas diferentes, né? Não tem mais isso. A gente está sendo podado das liberdades, né? De concretizar, né, essas etapas de digitalização aí de metaverso, aí acabou, todas as outras saem do cenário de vez, né? Aí fica só 2, 1 ou 3 aí, sei lá, se vai ter mais alguma, né? A gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar sobre o metaverso Não, nas próximas, né? na Mas próxima. imagina se o primeiro pioneiro do metaverso for dono do metaverso. Você vai ter gente que vai criar metaversos paralelos, multiversos, né? Dentro O dos cara vai metaversos. patentear o metaverso, né? Proibido fazer outro. Exato, exato. E aí, como é que fica? Se todo mundo concentra ali para tirar todo mundo dentro desse metaverso para transitar para outro metaverso. Multiverso, você vai ter que fazer assim, versões suas em 40 multiversos. Não, eu tô brincando, não vai rolar isso. Mas seria estranho, né? Você ter uma iniciativa privada controlando o espaço público, né? O metaverso vai ser o espaço público, né? Todo mundo vai transitar por ali. Como é que fica, né? Uma discussão para a próxima, Fazer igual acabou. o McAfee lá falou, jogar o smartphone na lagoa, velho. Obrigado aí pela companhia. Se você chegou até o fim do vídeo é porque você gostou. Deixa aquele joinha pra nós assim, ó. E tamo junto.